No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a extração do glúten através de um experimento que nós realizamos na disciplina de bromatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Então, para fazer esse experimento, a gente vai precisar aí de alguns utensílios, bem como alguns ingredientes. Então, nós vamos separar aí um copo medidor, sal, colher medidora de chá, colher medidora de sopa. Vamos precisar também de farinha de trigo sem fermento, de uma xícara medidora e, por fim, separando aí para já fazer o experimento, né? O copo medidor com 200 ml de água, uma colher de chá de sal, meia xícara de farinha de trigo, né? Essas duas medidas precisam estar niveladas e uma tigela para que a gente possa colocar a mão na massa. Agora nós vamos dar início ao nosso experimento, adicionando uma colher de chá de sal em 200 ml de água. Em uma vasilha, nós vamos adicionar meia xícara de farinha de trigo. Com a solução salina pronta, nós vamos adicionar nessa farinha 2 colheres de sopa da solução e vamos mexer até obter uma massinha. Agora a gente vai trabalhar a massinha até incorporar toda a solução salina na mesma. Agora a gente vai trabalhar a massa até ela ficar bem lisinha e homogênea. Então, como nós vimos no vídeo anterior, a massa foi bem trabalhada de forma a ficar homogênea, né? Então é importante para que a gente consiga incorporar bem a farinha na massa e a partir disso nós vamos deixar descansar por 10 minutos. Agora a massinha ela já descansou por 10 minutos e a gente vai trabalhar nela, sovando por mais 5 minutinhos. Após amassar a bolinha por 5 minutos, a gente vai colocar na solução salina e deixar descansar por 10 minutos. Então, nessa imagem, né, a gente pode observar, né, a massa que nós fizemos submersa na solução salina a 2,5%, tá? E dessa forma ela deve permanecer por 10 minutos, para que a gente possa dar sequência no experimento. E aí sim, após 10 minutos, nós vamos colocar numa peneira e dar a sequência conforme o próximo vídeo. Agora nós vamos lavar a massinha até que toda a água, quando a gente espremer, fique totalmente transparente. Então, como vocês puderam ver, nós fizemos a lavagem, né, dessa massa. Claro que não dá pra gente mostrar todo o processo de lavagem, porque, como a gente pode constatar, né, nas informações, foram 17 lavagens necessárias para que a água final desse experimento ficasse totalmente límpida, né? Ao longo dessa lavagem, a gente consegue observar o quê? Que na massa existem partes mais claras, como se fossem pontinhos brancos. E é exatamente isso mesmo, é o próprio amido, né, que conforme a gente vai lavando, ele vai saindo da massinha do glúten.
Agora nós fizemos a lavagem, né? Em água corrente. A água que tá aqui tá bem límpida. E a massa realmente está bastante viscoelástica. Bom, agora nós vamos para a segunda etapa desse experimento, que é pegar aquela massinha, né, que ainda está crua, e realizar o cozimento do glúten, para a gente entender se existe alguma mudança que ocorre com esse cozimento. Agora, em água fervente, nós vamos adicionar a nossa bolinha e cozinhar por 5 minutos. Após 5 minutos de cozimento em água fervente, a gente pode observar que ele quebra com bastante facilidade, perdendo a elasticidade que ele tinha antes. Bom, agora a gente vai então para as considerações finais, né, do experimento de extração, bem como do cozimento desse glúten. Então, assim, com o cozimento da massa, a gente observou que o odor ele mudou. Antes a gente tinha um odor de pão cru para um odor de alimento cozido, né, sendo um odor bastante suave. A cor, quando a gente comparar com o cru, ela fica mais escura, né? Então o cozimento do glúten ele promove o escurecimento. Quando a gente fala de consistência, o glúten ele ficou mais rígido após ele ser cozido. Então, se a gente fosse comparar a um toque, né, sentindo ele assim nas mãos, ele lembrou bastante a carne de um frango cozidinha ou de um tofu firme, tá? E a elasticidade reduziu muito, né, reduziu bastante, tornando essa massinha cozida bastante quebradiça, no momento ali em que a gente puxou, né, o oposto do que ocorreu com o glúten cru. Então, dentro desse experimento, essas são as considerações que a gente pode fazer para finalizar esse trabalho.